Muito bem, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, edição de segunda-feira, dia 18 de maio. Vamos aqui falar sobre finais de conferência. Ontem o Cleveland Cavaliers garantiu a sua ida para as finais do leste pela primeira vez desde LeBron James. O Cavaliers chega na final de conferência, vai encarar o New York Knicks, uma série que tem tudo para ser muito boa, né? São dois times que antes da temporada começar, muita gente colocava como os favoritos na conferência. Né? Antes da temporada começar, tinha toda aquela questão do Celtics, o que seria do Celtics, o Pistons. Era um time que a galera era otimista, mas não a ponto de colocar como candidato a seed 1. Quem a galera colocava bastante como concorrente ali pela seed 1 era o Magic. O Magic geral achava que ia voar, eu inclusive era um deles. Mas Cavs e Knicks, caras, eram assim, duas franquias que todo mundo olhava e falava, pô, esses dois podem se enfrentar na final de conferência. Né? Dois times talentosos pra caramba, com ótimos elencos. Então, ver os dois chegando na final de conferência não surpreende. E, cara, vai ser bacana. Vai ser uma final bem bacana. Tô bem animado pra essa final. Assim como eu tô extremamente animado e, por que não, extremamente nervoso pra final do Oeste. Né? Que inclusive começa hoje. Jogo 1 da final do Oeste é hoje. Teremos aí o primeiro embate entre San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder. Os melhores times do Oeste, os melhores times da temporada. Né? As duas melhores campanhas, dois times que superaram a barreira das 60 vitórias. Né? O Thunder terminou com 64 e o Spurs com 62. Dois times que durante a regular, né, travaram bons embates, que em sua maioria foram vencidos por San Antonio, né? San Antonio terminou a série contra o Thunder com 4 vitórias e apenas uma derrota, incluindo uma vitória no mata-mata da Copa da NBA, que foi uma vitória que meio que mostrou pro mundo o quão bom esse Spurs poderia ser. Né, eu acho que depois daquela sequência de vitórias do Spurs contra o Thunder, né, que foram 3 vitórias assim, né, seguidas, ali a galera olhou pro Spurs e falou, cara, se pá, esses caras podem chegar numa final. Ali eu acho que foi o turning point de San Antonio na temporada. Ali foi meio que o carimbo do quão bom esse Spurs era. Foi aquele checkpoint. Foi aquele checkpoint. E aí, passam-se meses e os dois irão se enfrentar numa série de 7 jogos. Vai ser foda, cara. Essa série vai ser foda, mano. Eu acho que... Mano, sem sacanagem. Essa é a série... É a série que eu mais... Que eu e o público geral da NBA mais tá hypada nos últimos anos, assim. Eu não me lembro de uma série que gerou tanto hype e tanta expectativa como essa. Sinceramente, não me lembro. Sim, porque são dois times que têm núcleos jovens excelentes, que têm 2 franchise players absurdos, né? 2 franchise players que disputaram o MVP nesse ano, né? O Shea e o Embiid. O Shea levou, né? Foi, né, anunciado ontem que o Shea ganhou o MVP. Com uma boa margem, né? O Shea ganhou mais de 80 votos para primeiro lugar. E o segundo, que foi o Jokic, recebeu acho que 10, se não me engano. Foi realmente uma vitória esmagadora do Shea. Não foi unânime, não foi unanimidade, mas ele foi com sobras o MVP da temporada. Assim como o Embiid foi com sobras o DPOY da temporada. Então... tem esses 2 franchise players incríveis, são 2 elencos jovens, 2 bases jovens fantásticas.
A do Thunder já comprovada com o título do ano passado e a do Spurs buscando essa comprovação, né? Então, cara, é uma série que tem tudo, mano. Uma série que tem todos os elementos pra ser uma série fantástica. É a primeira vez nesse século que dois times com tantas vitórias se enfrentam numa série, né? Cara, 64 vitórias de um lado, 62 do outro, cara. É realmente bizarro. Então, cara, essa série tem tudo. Tem tudo pra ser fantástica e começa hoje. Começa nessa segunda-feira, a partir das 9h30 da noite, se não me engano. A bola sobe em Oklahoma pro jogo 1. E, no episódio de hoje, vamos falar sobre essas duas séries. Vamos dar aquela bela dissecada nesses dois confrontos, nessas duas finais de conferência. Vamos falar sobre os jogadores que podem ser decisivos, sobre os potenciais X-Factors, sobre quais estratégias, né, os times, né, devem utilizar contra o outro. Vamos dar aquela geral, vamos dar aquela geralzinha nas duas finais de conferência e, obviamente, vou dar a boa e velha palpitada também, que não pode faltar, né? Não pode faltar o palpite. Eu sei que muitos devem estar se perguntando o que aconteceu com o meu rosto. Galera, chega um momento na vida onde você tem que mudar. Sabe, eu estava há anos cultivando a minha barba, que não era uma barba, né, das mais bonitas, mas era uma barba, né? De vez em quando eu mudava para um bigode, né, a minha skin mexicana, uma skin lendária, que de vez em quando aparecia aqui no canal. Mas hoje eu resolvi mudar. Falei, pô, final de conferência, né? Porra, segunda-feira, né? Novo ciclo, né? Resolvi tirar minha barba. Estou um pouco arrependido? Talvez, né? Porque estou parecendo uma criança, né? Estou aqui parecendo um adolescente de, 15 anos, né? Tô exagerando, talvez, um pouco, mas é diferente, resolvi mudar, né? Gostaram? Ficou legal? Né? Enfim. Há quanto tempo eu não reconhecia mais essa parte do meu rosto sem barba? Eu fiquei surpreso quando eu vi no espelho como é que ficou. Eu não me reconheci. Fiquei irreconhecível. Enfim. Mas é isso, gente. Essa é a skin que vocês vão ter que aturar durante as finais de conferência. Vai ficar assim. E se você não gostou, irmão, se acostuma. Se acostuma, porque é isso aqui que você vai ter. É isso aqui que você vai ter. Enfim, vambora! Vamos começar esse episódio de cara nova. Vamos falar sobre as finais de conferência da NBA. Roda a vinhetinha. Antes, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo. Não se esqueça de dar aquela conferida nas promoções da Centauro. Centauro sempre com ótimas promoções para vocês. E utilizando o cupom SWISH10, SWISH10, você garante aquele desconto adicional de 10% em produtos vendidos e entregues pela Mamãe Centauro. Então, vai lá, bota o cupom que é sucesso, beleza? Vamos lá, roda a vinheta e na volta começamos a falar sobre Thunder Spurs. Vamos começar falando sobre a final do Oeste, tá bom? Roda a vinhetinha, vambora. Pera aí que eu acho que não rodou. Coisa linda, coisa linda. Ó, vamos lá, gente. Deixa eu botar aqui na tela a artezinha. Pera aí. É esquisito ficar sem barba, cara. Parece que tá faltando alguma coisa, né? Estou me sentindo nu. Estou me sentindo pelado em frente às câmeras. Será que é assim que as modelos de OnlyFans se sentem? Será que é assim? Não sei. Acho que é um pouco diferente, né? Um pouquinho. Talvez um pouquinho diferente. Vamos lá, gente. Deixa eu botar aqui na tela. Cadê? Ó. Artezinha na tela. Bela arte, inclusive, aqui do Coast to Coast. Quem não segue o Coast to Coast, siga, né? Deixa eu só dar um zoomzinho aqui. Aqui, ó.
Coisa linda. Beleza. Deixa eu botar a câmera aqui, eu acho que fica bacana. Aí eu não tampo a arte. Ó, vamos lá, galera. Vamos começar com a série mais aguardada, né? Não só agora, mas dos últimos tempos, né? Uma das séries mais hypadas dos últimos tempos. OKC contra San Antonio Spurs, né? Seed 1 e Seed 2 da Conferência Oeste se enfrentando. Como eu já falei, né? 64 vitórias pelo lado do Thunder, 62 pelo lado do Spurs. Jamais no século dois times com tantas vitórias se encararam, né, numa série de playoffs. Vai ser muito foda. Shai Gilgeous-Alexander de um lado, 2 vezes MVP. Foi eleito ontem, né? Back-to-back MVP, apenas o 14º na história a vencer o prêmio de forma consecutiva. E do outro lado, o Depoy unânime Victor Wembanyama, o primeiro na história a levar o prêmio de forma unânime. Ficou em terceiro na votação para MVP, ficou atrás do Jokic e do Shai. 2 elencos jovens maravilhosos, né? 2 bases maravilhosas, 2 projetos incríveis que vão se encarar numa final aí, numa série de 7 jogos. Os 2 que tiveram, né, 5 confrontos durante a regular. San Antonio passou o carro, não é mesmo? Foram 4 vitórias para San Antonio, incluindo uma vitória no mata-mata da Copa da NBA, num jogaço, né, cara? Aquele jogo foi maravilhoso, o Embiid mesmo com restrição de minutos destruiu. E agora, vamos aí pra essa carnificina entre os dois, que começa hoje. Começa nessa segunda-feira, lá no Paycon Center, a partir das 9h30, perdão, a bola sobe. Vamos lá, cara. Eu acho que é natural colocar o OKC como favorito. As odds, né, vão ser favoráveis ao Oklahoma. Foi a melhor campanha da temporada, é o atual campeão, com o atual MVP, com o atual back-to-back MVP. É um time que chega para essa final sem nenhuma derrota no playoff, são 8 vitórias e nenhuma derrota. Foram 2 varridas contra os Suns e contra o Lakers. Melhor defesa da liga, uma das melhores defesas da história, né, da NBA. Então, é normal, né, o Thunder ser colocado como favorito, mas pra mim, cara, é uma série absurdamente equilibrada, né? Eu consigo ver os 2 times vencendo. Eu consigo ver formas para os 2 times vencer e formas para os 2 times perderem, né? Ambos os times não são perfeitos, ambos têm qualidades absurdas e têm defeitos também. Tem pontos a serem explorados. Então, eu acho que tem tudo para ser uma série longa. Acredito numa série indo a 7 jogos. E, cara, vai ser uma batalha, mano. Vão ser duras batalhas. Os 2 técnicos terão papéis importantíssimos nessa série, né? Os ajustes. Quem se ajustar melhor ao outro vai vencer. Então, cara, eu tô bem animado. Realmente tô bem animado. Ansioso. Com um pouquinho de cagacinho também. Com um pouquinho de cagacinho, né? Porque, pô, não tem jeito, cara. O torcedor do Thunder que falar que não tá, né, no mínimo receoso em enfrentar o Spurs, ele tá mentindo. Ele tá mentindo, mano. Gente, os caras amassaram o Thunder na regular. Ah, Luiz, mas regular é regular, playoff é playoff. Verdade, playoff é diferente. Mas, irmão, não tem como ignorar o que foi feito na regular, gente. Não tem como ignorar, porra. Então, o torcedor do Thunder que chegar aqui nos comentários e falar: não, tô tranquilinho contra o Spurs. Não tá, não. Você tá mentindo. Tá bom? Vamos partir desse princípio. E por quê que o Thunder tem que estar preocupado com o Spurs? Porque o matchup é duro, cara. Sabe, é óbvio que a gente vai olhar pra essa série e vai falar sobre o Embiid, sobre como que o Embiid ele tende a ser impactante, como o Embiid pode mudar a série de fato. O Embiid ele é o X-Factor disso aqui. Tudo nessa série gira em torno do Wembanyama. Sabe, o Thunder vai ter pra mim, os 2 maiores desafios do Thunder nessa série envolvem o Wembanyama. O primeiro, limitar o Embiid. Como que o Thunder vai limitar o Wembanyama? Porque parar não vai parar.
Assim como o Spurs não vai parar o Shea, entendeu? Mas tem como limitar. E aí o primeiro desafio do Thunder é: como vai limitar o Wembanyama? Tem como o Thunder limitar o Wembanyama? Eu acho que tem, né? O que eu acho que o Thunder vai fazer? Eu acho que o Thunder vai tentar e vai apostar na pressão por baixo. Ah, Luiz, o Chet não vai marcar o Wemby? Você não acha que o Daigneault tem que usar o Chet como esse defensor primário do Wemby? Eu acho que o Chet em alguns momentos vai sim marcar o Wembanyama, mas eu não acho que ele vai ser o defensor primário. Eu não acho que a estratégia defensiva do Thunder vai ser, botar o Chet toda hora no mano a mano com o Wemby, porque é uma estratégia que não vai dar certo. E não é porque é o Chet, não é porque o Chet... o Chet quando pega o Wemby ele pipoca. Também. Mas é porque o Wemby, ele... Assim, não tem como você querer parar o Wemby no mano a mano. Não é assim que você vai parar o Wemby. Não é assim que você vai limitar o Wemby. Parar não vai. Mas não é assim que você vai limitar o Wemby. A gente viu isso na série contra o Minnesota. Minnesota apostou no Gobert ali marcando o Wemby e não deu certo. O Wemby destruiu o Gobert. Que é o segundo melhor protetor de aro da liga. Perdendo apenas pro próprio Wemby. Então, querer defender o Wemby no mano a mano com o seu pivô, tentar igualar na altura, não vai dar certo. Não vai dar certo. O que dá certo, ou o que pode dar certo? Pressionar o Wemby embaixo. Se você não vai conseguir incomodar o Wemby por cima, na altura e tal, você vai ter que tentar incomodar por baixo. Ser físico, dar tapa, tentar roubar a bola. É assim que você incomoda o Wembanyama. A gente viu vários times fazendo isso durante a regular. O Phoenix fez isso, o próprio Thunder fez isso nos confrontos que teve. Eu acredito que o Thunder vai apostar nisso, né? Por isso que a volta do J-Dub, que foi confirmada ontem, né, ele joga hoje, inclusive, ela é muito importante. Porque olhando pro elenco do Thunder, pra mim o J-Dub é a melhor opção que o Thunder tem pra marcar o Wemby. Pra mim é a melhor opção. Porque é um cara que é um excelente defensor, na minha visão, é o melhor defensor que o Thunder tem. É o mais versátil, é um cara que marca da 1 a 4 e em certos momentos marca até a 5. Alto, baita envergadura, atlético, é um defensor com alto QI. E é um cara capaz de gerar essa pressão por baixo, sabe? De roubar a bola, de gerar desvios, de dificultar a vida do Wemby, de forçar o Wemby a tomar decisões difíceis, a tomar decisões mais rápidas. Então, pra mim, o Chet, ele vai marcar o Wemby, mas em momentos específicos. Ele não vai ser o defensor primário do Wemby. Pra mim, o defensor primário do Wemby vai ser o J-Dub, né? Claro, não vai ser só ele. Eu vejo o Daigneault usando também o Caruso, usando o Cason Wallace, usando o próprio Dort em alguns momentos. Mas, na priori, o J-Dub vai ser o primeiro matchup do Wemby. Eu vejo assim. E a aposta do Thunder, acredito eu, que vai ser essa. Usar defensores menores que consigam gerar essa pressão embaixo. Se o Wemby conseguir passar, se o Wemby conseguir girar pra cima desse defensor, aí sim o Chet vai aparecer pra, né, ir na cobertura. Agora, o primeiro embate eu acho que vai ser com jogadores menores. Outro ponto, Luiz e o Hartenstein não seria uma boa? Não, eu não gosto do matchup Hartenstein e Wemby. Não gosto. Inclusive, eu acredito que em algum momento nessa série o Hartenstein vai pro banco. Né? O Daigneault não vai mudar o quinteto pro começo da série. Pro jogo de hoje, ele vai com o seu quinteto padrão. Né? Shea, Dort, J-Dub, Hartenstein e Chet. Esse vai ser o quinteto que o Daigneault vai botar hoje. Mas eu acredito que com o passar da série, ele vai sacar o Hartenstein para colocar ou um Cason Wallace ou até um AJ Mitchell. Por quê? Porque o Spurs é um time que joga baixo. Eu sei que pelo fato do Spurs ter o Wemby, dá a impressão de que o Spurs é um time gigante. Mas não, o Spurs é gigante com o Wemby em quadra. Se você tira o Wemby, o time do Spurs é um time baixo. É um time que joga baixo. E aí, cara, você jogar com 2 bigs contra o Spurs
não funciona muito bem, porque acaba que um dos seus bigs vai ter que marcar um Devin Vassell, vai ter que marcar um Champagne, vai ter que marcar um Caston, um Fox, e aí não é um matchup muito bom, né? Não é um matchup muito bom. E eu acredito que por conta disso, o Hartenstein vai ser sacado em algum momento. E aí ele vai ser utilizado mais como, né, um reserva pro chat, ou em momentos específicos, né, quando o Thunder quiser jogar um pouquinho mais alto. Mas eu acredito que depois do jogo 2, dependendo do que acontecer nos jogos em Oklahoma, eu acho que o Daigneault vai fazer essa mudança. Eu acho que o Hartenstein vai pro banco, e aí AJ, ou Kayson, ou Caruso devem ganhar a titularidade, né? Então, o Hartenstein, eu não vejo o Hartenstein sendo uma boa opção para marcar o Embiid, até porque eu acho que o Hartenstein vai pro banco em algum momento. Mas sobre essa questão de como limitar o Embiid, eu acho que vai passar muito por isso. Matchups mais baixos, pressão embaixo, para tentar forçar turnover. O outro desafio que o Thunder vai ter em relação ao Embiid é como atacar o Embiid. Limitar ele vai ser foda. Atacar ele vai ser ainda mais difícil. Você conseguir gerar pontos nos minutos que o Embiid tiver em quadra, cara, Mano, se o Thunder não conseguir uma dessas duas coisas, vai ficar difícil, cara. Vai ficar difícil. Se o Thunder não conseguir limitar o Embiid e não conseguir atacar o Embiid, vai ficar pegado pro time. E aí, como que o Thunder vai atacar o Embiid? Vai depender das bolas de 3. O grande temor do torcedor do Thunder nessa série é a bola de 3 não cair. Porque isso foi um problema pro Thunder temporada passada. O Thunder sofreu muito com a falta de eficiência nas bolas de 3. Né? Sofreu. E mesmo assim acabou sendo campeão. Mas contra o Embiid, contra esse Spurs, não ter um bom aproveitamento para 3 é muito mais danoso. Porque se você não conseguir matar a bola de fora, irmão, e você depender de infiltrações, de apostar na curta distância, cara, você tá fudido. Porque você não vai conseguir pontuar em cima do Embiid de forma consistente. Uma ou outra vez você vai conseguir uma bandeja em cima dele, um arremesso em cima dele, mas no longo prazo, o Embiid vai ganhar e por muito essa batalha. Por muito. Então, pro Thunder conseguir produzir bem nos minutos com o Embiid em quadra, a bola de 3 vai ter que cair. Dort vai ter que matar a bola. Ele, que inclusive tá tendo até um bom aproveitamento nesse playoff. Mas ele vai ter que matar a bola. Caruso vai ter que matar a bola. Kayson vai ter que matar a bola. J-Dub vai ter que matar a bola. Chet vai ter que matar a bola. E o próprio Shai também vai ter que matar a bola. Só que o Shai, ele vai ser muito utilizado nessa série para gerar esses arremessos para os outros jogadores. Porque com certeza o Spurs vai dobrar em cima do Shai, assim como o Lakers fez. O Lakers a série inteira dobrou em cima do Shai, apostou em dobras. As dobras foram bem feitas, só que o Thunder conseguiu, né, lidar bem com essas dobras, porque teve um AJ Mitchell muito produtivo, porque o Dort matou bola, o Kayson matou bola, o Chet matou bola, e o Thunder soube punir essas dobras em cima do Shai. O Spurs vai fazer a mesma coisa. O Spurs vai dobrar em cima do Shai, só que as dobras do Spurs tendem a ser bem mais efetivas do que as dobras do Lakers, porque o Spurs tem muito mais material humano para isso. O Spurs tem ali um Castle para marcar o Shai na individual, o Castle que nos jogos contra o Shai na temporada teve um desempenho muito bom. Ele limitou o Shai a 6 de 19, né? Nos 5 jogos que eles se enfrentaram, né? 6 de 19 no field goal. Então, eles têm um Castle para marcar o Shai na individual e tem o Wembanyama para ajudar nas dobras. Porque o Wemby, ele é um cara que ele pode sair do garrafão para dobrar no Shai sem se preocupar em deixar alguém livre, porque ele tem um poder de recuperação absurdo. Em 2 passos, ele volta pro garrafão. Ele sai do perímetro e vai pro garrafão com 2 passos. Então, as dobras no Shai nessa série vão ser
muito mais difíceis do Shai lidar. Eu tenho confiança que ele vai conseguir lidar com as dobras porque ele é muito bom nisso. Ele costuma ter uma eficiência muito boa quando é dobrado. Ele gera muito jogo, gera muita cesta, mas o Spurs é um animal diferente. É um animal diferente, né? Então, nos momentos que o Spurs dobrar, vai ser muito importante que o Thunder não desperdice os arremessos que forem gerados. Quando o Shai conseguir achar um passe em cima das dobras que o Spurs mandar, J-Dub, Dort, Chet, eles não podem errar. Eles têm que ser efetivos. Porque se o Thunder desperdiçar o wide open, nossa, cara, vai ser foda. Vai ser foda, porque é aí que o Thunder vai conseguir produzir, cara. O Thunder não vai produzir tanto em mano a mano. Eu não acho que o pick and roll o pick and roll do Thunder vai ser tão produtivo. Inclusive, nos jogos entre os dois, o Shai teve uma produção muito baixa em pick and roll. Né? Ele teve só 0.9 pontos em pick and roll contra San Antonio, que é muito abaixo da média dele. Né? O Shai ele teve uma média contra os outros times de 1.22 em pick and roll. Então, a única forma que eu acho que o Thunder vai conseguir produzir quando o Embiid estiver em quadra vai ser queimando as dobras do Spurs. E aí os caras vão ter que matar a bola, cara. Os caras vão ter que matar a bola. O J-Dub vai ter que, né, ser efetivo atacando o closeout. Por isso que é muito importante que ele volte bem, que ele esteja recuperado, porque ele vai precisar muito desse arranque pra ganhar na velocidade, pra ganhar na força. Né? Inclusive o J-Dub pra mim, ele vai ser o X-Factor do Thunder nessa série. Se o Thunder ganhar essa série, o J-Dub vai ser fundamental. Porque ele vai ser, na minha opinião, o principal cara pra marcar o Embiid. E no ataque, pelo tamanho dele, pelo atleticismo dele, ele tende a ter um papel fundamental pra punir essas dobras. Pra punir a vantagem de tamanho, pra punir closeout. Então, se do lado do Spurs o Embiid vai ser o X-Factor do Spurs, pelo lado do Thunder, eu acho que o J-Dub vai ser esse cara. Claro, o Shai vai ser fundamental também, porque ele é o melhor jogador, é o mais talentoso, é um cara que mesmo numa série ruim, como foi contra o Lakers, passou dos 20 de média, teve atuações de 30, 40 pontos. O Shai é isso. O Shai vai ser importante, inclusive, obviamente, nessa questão das dobras, né? Ele vai ser fundamental pra gerar esses wide opens. Mas pra mim o J-Dub ele vai ser o X-Factor, cara. Se o J-Dub tiver 100% e ele conseguir jogar o que ele jogou no playoff passado, o Thunder tem boas chances de ganhar. Boas chances. Claro, outros caras também vão ser fundamentais. O Chet vai ser muito importante, mesmo eu não achando que ele vai ser esse matchup primário do Embiid. Ele vai marcar o Embiid em alguns momentos. Ele vai ter que ir bem. Ele vai ter que vencer alguns desses embates. E no ataque, vai ter que estar eficiente. Vai ter que punir também ali, né, em cuts fora da bola, vai ter que ser efetivo ali dentro do garrafão. Ele que na área restrita tá tendo uma eficiência absurda nesse playoff. Vamos ver se contra o Embiid ele consegue, né, ter uma produção boa também. Então o Chet vai ser importante, o Shai vai ser fundamental. O banco do Thunder vai ser importantíssimo, especialmente Jared McCain e Isaiah Joe, que são os dois melhores arremessadores do Thunder. Eles vão ter que matar a bola, eles vão ter que sempre estar numa eficiência muito alta. Mas pra mim o J-Dub ele vai ser o X-Factor, cara. Se ele conseguir gerar pressão no Embiid na defesa, forçar turnover e no ataque, matar a bola e atacar bem closeout, o Thunder vai estar muito bem posicionado pra ganhar. Vai estar muito bem posicionado. Então, eu acho que pro Thunder as principais questões são essas. Só que, como eu disse, o Embiid ele vai ser a maior preocupação do Thunder, vai ser os maiores desafios do Thunder vão ser em relação ao Embiid? Sim. Mas o Thunder não pode achar que o Spurs é só o Wembanyama, porque não é. Tem ali um Darren Fox, você tem um Castle que tá fazendo um playoff gigantesco o playoff do Castle. Você tem um Dylan Harper vindo do banco, que é um... Cara, nossa, mano. O que esse moleque tá jogando é um absurdo. Então,
O Embiid é o grande desafio, o Embiid é o grande problema, mas não é o grande problema, não é o único problema e não é o único desafio. Entendeu? Os embates entre as segundas unidades também tende a ser bem bom, né? São dois bancos muito bons. Se o Spurs tem ali o Dylan Harper, o Thunder vai ter o AJ Mitchell, né? Ou se o AJ Mitchell virar titular, vai ter o Cason Wallace, vai ter o Alex Caruso. Então, o duelo dos bancos também vai ser muito importante nessa série. O embate Castle e Shea também vai ser bem importante. E aí, passando pro lado do Spurs, passando pros desafios do Spurs, pra mim são dois principais desafios. Três, melhor dizendo. O primeiro é em relação ao Embiid. É o Embiid sustentar a pressão defensiva que o Thunder vai colocar em cima dele, né? O Embiid vai ter que cuidar bem da bola, vai ter que tomar decisões mais rápidas. Eu acredito que a gente vai ver um Embiid bem mais passador nessa série, assim como ele foi em alguns momentos contra a Minnesota, mas eu acho que nessa série a gente vai ver um Embiid ainda mais playmaker, né? E aí é importante ele ser eficiente nesses passes, né? O Spurs vai ter que se movimentar bastante fora da bola para dar opções pro Embiid, porque se deixar o Embiid parado, isolado, com o J-Dub marcando, com o J-Dub pressionando embaixo, a chance dele cometer turnover é gigante. E aí, se o maior desafio do Thunder é limitar e atacar bem o Wembanyama, o maior desafio do Spurs é cuidar da bola. Se o Spurs dá a bola pro Thunder, se o Spurs cometer muito turnover, se o Spurs deixar o Thunder correr quadra, o Spurs tá perdido. Porque o Thunder vai punir. O Thunder sabe que na meia quadra vai ser uma pica pontuar em cima do Spurs. Por tudo que eu falei, pelo impacto que o Embiid tem, pela dependência que o Thunder vai ter dos arremessos de 3 caírem. Então, na meia quadra, o Thunder sabe que vai ser vida dura produzir. Por isso que quando o Thunder tiver qualquer chance de correr, de atacar em transição, o Thunder não vai perdoar. O Thunder vai castigar. E aí, meu amigo, é nessa que os times se perdem contra o Thunder. 2, 3 contra-ataques que o time cede e o Thunder desgarra. O Lakers sofreu muito com isso. As voltas do intervalo pro Lakers foram terríveis por conta disso, porque o Thunder voltava no 220, forçava 3, 4 turnovers seguidos e matava o jogo. Então, o Spurs vai ter que lidar bem com a pressão que o Thunder vai colocar ali no ponto de ataque, vai ter que cuidar muito bem da bola. O Fox vai ser fundamental nisso também. Fox tem que segurar os turnovers, assim como o Castle tem que segurar os turnovers, né? Então, essa é a primeira questão do Spurs, né? O Embiid cuidar bem da bola, tomar decisões rápidas. Vai ser uma batalha de resistência muito grande pro Embiid. Não tem como o Spurs ganhar essa série com o Embiid jogando menos de 40 minutos por noite. Ele vai ter que aguentar 40 minutos por noite contra essa defesa do Thunder, né? Então a resistência do Embiid vai ser colocada à prova nessa série. A capacidade do Spurs de cuidar da bola também vai ser colocada à prova nessa série. E o outro desafio que o Spurs vai ter é em relação ao Shea. Beleza, vai dobrar em cima do Shea? Vai dobrar. Mas não tem como dobrar em cima do Shea toda hora, ainda mais se os arremessos de 3 do Thunder começarem a cair. Em algum momento o Spurs vai ter que marcar o Shea na individual. E aí é onde Castle, Dylan Harper, o próprio Fox vão ter que ser muito disciplinados. Porque qualquer brechinha que eles derem pro Shea, o Shea vai punir. Seja com step back, seja com uma infiltração, seja com uma falta cavada, o Shea pune qualquer brecha em isolation. O Castle teve um desempenho incrível contra o Shea na regular. Ele fez isso em 5 jogos. Ele vai ter que fazer isso nessa série também. Ele vai ter que manter esse nível de atenção, de foco a série inteira. Porque qualquer brechinha que der, o Shea pune. O Shea pune. Então, o Spurs vai ter muitos desafios também. O Spurs vai ter seus desafios. Só que, na minha opinião, os maiores desafios dessa série são do Thunder. Sabe? Pra mim, o time que mais vai ter que trabalhar nessa série vai ser o Oklahoma.
E é por isso que eu tô pendendo pro lado do Spurs nessa série. Para além de todo o histórico da regular ser favorável a San Antonio, eu acho que pra San Antonio ganhar... É foda falar isso, mas eu acho que é necessário menos coisas darem certo pro Spurs ganhar do que pro Thunder ganhar. Porque pro Thunder ganhar, J-Dub vai ter que se manter saudável a série inteira, o que vem sendo um desafio pro Thunder, né? Manter o J-Dub saudável. Estando saudável, ele vai ter que ter um desempenho muito bom marcando o Embi. Vai ter que forçar turnover em cima do Embi, o que não é fácil. Vai ter que ser excelente no ataque. O Thunder em si vai ter que ser muito eficiente no ataque. Não pode desperdiçar a posse, não pode ficar desperdiçando arremesso, não pode desperdiçar o wide open. O Thunder vai ter que ser extremamente eficiente, né? E o Shai vai ter que ter um desempenho melhor do que teve contra o Lakers. Sabe? Vai ter que pontuar mais, vai ter que punir nos isolations, vai ter que dar um jeito de se livrar do Castle, né? Então, o Thunder depende de muita coisa dar certo pra ganhar. O Spurs também, mas menos do que o Thunder. Pro Spurs ganhar, na minha opinião, é o Embi fazer o que ele vem fazendo e aguentar 40 minutos por noite. É um desafio pra ele, porque ele não... O Embi nunca teve que fazer isso, ele nunca teve que aguentar 40 minutos por noite em jogos seguidos. Porque o Spurs consegue lidar o Spurs soube se adaptar aos minutos controlados do Embi. Nessa série ele não pode ter minuto controlado não, tem que jogar no mínimo 40 minutos por noite. Então o Spurs vai ter que saber lidar com isso, o Embi vai ter que aguentar 40 minutos por noite, vai ter que segurar turnover, não pode ceder turnover e tal. Mas assim, de resto, é fazer o que vem fazendo a temporada inteira. É fazer o que vem fazendo no playoff. Entendeu? Então, eu acho que é necessário menos coisas darem super certo pro Spurs ganhar do que pro Thunder. Porque, por exemplo, se o Thunder não conseguir ser eficiente no perímetro, não vai ganhar essa série. Não vai ganhar. Se o Thunder não conseguir, pelo menos, limitar o Wembanyama no ataque, né, se não conseguir forçar turnover em cima do Embi, se não conseguir gerar pressão em cima do Embi, não vai ganhar essa série. Entendeu? Se o J-Dub não ficar saudável, o Thunder não ganha essa série sem o J-Dub. O J-Dub é fundamental pra essa série. Se o Daigneault não fizer boas mudanças, como, por exemplo, abandonar a formação de 2 bigs, eu acho que o Thunder não ganha. Enquanto o Spurs é segurar turnover, é o Embi aguentar jogar 40 minutos por noite e fazer o que vem fazendo durante a temporada. Por quê? Porque eles têm o maior X-Factor da NBA ao seu lado, que é o Wembanyama. O Wembanyama é o maior X-Factor da liga. Então, eu acho que é uma série equilibrada pra caralho. Eu acho que o Thunder tem totais condições de vencer. Mas eu acho que o desafio pro Thunder nessa série é maior do que pro Spurs. O Thunder pode superar esses desafios? Com certeza. Mas, cara, é muita coisa que tem que dar certo, mano. E aí nessa eu acho que o Spurs pode ter vantagem, mano. Eu acho. Eu acho que é uma série que vai ser longa, acredito em 7 jogos. Mas eu acho que no fim, o fator Wembanyama vai ser determinante. Não só o fator Wembanyama, o fator Stephen Castle, o fator Dylan Harper, mas o Embi, pra mim, ele é o grande problema. Como diria Charles do Bronx, ele é o problema da divisão. Ele é o problema da divisão, entendeu? E eu acho que é um problema que talvez o Thunder não consiga lidar. Assim como o Minnesota não conseguiu, assim como o Blazers não conseguiu. Então, eu acho que o Spurs ganha 7 jogos. Pra mim, o Spurs ganha em 7. Pra mim, o Spurs ganha em 7. E pra mim, Victor Wembanyama chega nas finais no seu primeiro playoff. O que, se for confirmado, vai ser realmente fantástico, né? Vai ser histórico, né? Vai ser incrível. Vai me doer se o meu palpite se confirmar? Com certeza. Torço pro meu palpite não se confirmar? Torço muito. Mas é o meu feeling, gente. É o meu feeling. Repito, o Thunder tem totais chances de ganhar. Mas irmão, eu aprendi a respeitar esse Spurs.
eu aprendi a respeitar muito esse Spurs. Então, eu vou de Spurs vencendo em 7. Indo pra outra série, Cavs e Knicks, aqui eu vejo um desequilíbrio maior, né? Apesar do Cavs ser um time muito bom, com muito talento, né? É um time que tá empolgadaço por chegar na final de conferência depois de mó tempão, né? Primeira vez desde LeBron que o Cavs chega na final de conferência, né? Venceram a seed 1 do leste na casa deles no jogo 7, com o Donovan Mitchell jogando pra caralho, com o Mobley, com o Allen jogando muito bem, inclusive Jarrett Allen com excelentes desempenhos em jogo 7, né, nesse playoff, né? Foi muito bem no jogo 7 contra Toronto e foi muito bem no jogo 7 ontem contra Detroit também. Cavs é um time muito bom, só que o Knicks é melhor. É melhor. Assim como eu acho que o desafio pro Thunder contra o Spurs é maior do que o desafio do Spurs contra o Thunder, em termos de coisas que tem que dar certo pra um ou outro ganhar, eu vejo a mesma coisa, só que a mais na série Knicks e Cavs. Pro Cavs ganhar, Max Strus ou Dean Wade vão ter que fazer um trabalho impecável marcando o Brunson, o que é muito difícil. Muito difícil. Mobley e Allen vão ter que elevar demais o nível na parte defensiva para parar o Karl Anthony Towns, que na minha opinião é o segundo melhor pivô desse playoff depois do Embi. Em termos de desempenho, para mim o Towns só perde pro Embi, né, em relação aos pivôs nesse playoff. O Towns tá jogando um absurdo. É um absurdo que o Towns tá jogando. É o melhor playoff da vida do Towns. Né, o Mike Brown, ele desbloqueou uma versão maravilhosa do Towns. Um Towns playmaker, um Towns criativo, sabe? Um Towns que ainda tem seus problemas defensivos, que ainda tem seus problemas com faltas, mas menos do que era nos últimos anos, né? Então, essa versão do Towns, perdão, ela vai dar muito trabalho pra esse garrafão do Cavs. Porque o Allen e o Mobley, até agora, eles não tiveram que enfrentar nada igual o Towns. Nada, entendeu? Enfrentaram um Raptors que não tinha um big confiável. O big do Raptors era o Portal. E mesmo assim foi uma série que foi a 7 jogos. E contra o Pistons, eles pegaram o Jalen Duren capenga, morto, cagado. Eles não pegaram nada igual o Towns. Entendeu? Então, eles vão ter que dar um jeito de parar o Brunson. Eles vão ter que dar um jeito de parar o Towns. E se, beleza, parou o Towns, parou o Brunson, vai ter um OG Anunoby extremamente eficiente arremessando no perímetro e toda hora cortando em direção à cesta, né, castigando as costas do garrafão do Cavs. Um Josh Hart fazendo a mesma coisa e um banco muito produtivo, com o Landry Shamet, com o Jordan Clarkson, com o Mitchell Robinson, né, que é outro que deve dar muito trabalho para esse garrafão do Cavs, só que aí no lado defensivo, no lado dos rebotes. Então, cara, o Cavs tem muita coisa, né? Mitchell e Harden vão ter que, de forma consistente, não serem alvos na defesa, o que é muito difícil para os dois, porque os dois eles podem ter 1 ou 2 jogos defensivos bons, mas no longo prazo da série é difícil eles manterem um bom nível defensivo, até pela carga que eles têm no ataque. E o Knicks vai atacar toda hora o Harden, vai atacar toda hora o Mitchell, né? O pick and roll, né? Brunson e Towns. Nossa senhora, o que eles vão tentar e possivelmente conseguir atacar Harden e Mitchell toda hora é brincadeira, né? Então, o Cavs tem muitos desafios nessa série, enquanto o Knicks é meio que fazer o que vem fazendo. É o Towns continuar jogando do jeito que tá jogando mais fora do garrafão e, né, municiando ali Anunoby e Hart, cortando em direção à cesta. É o Brunson, né, nos momentos com a bola na mão, ser impactante do jeito que ele vem sendo, especialmente em clutches, mas também saber compartilhar a bola, jogar mais fora da bola, deixar o Towns tomar as decisões em alguns momentos, coisa que ele vem fazendo muito bem nesse playoff. Isso não é um problema pro Brunson. Não é um problema pro Brunson. É o banco produzir do jeito que vem produzindo, entendeu? Então, é aquilo. É meio que o Knicks só fazer o que vem fazendo mesmo.
Eu não vejo o Knicks tendo que ajustar o seu plano de jogo pro Cavs. Não. É manter. Enquanto o Cavs vai ter que ajustar. O Kenny Atkinson vai ter que tomar decisões difíceis durante a série. Vai ter que fazer muitos ajustes. Vai ter que elevar o nível. Entendeu? Enquanto o Knicks e o Mike Brown é fazer o que tá dando certo. Claro, coisas podem dar errado pro Knicks. Podem dar errado. O Towns vai ter 1 ou 2 jogos onde ele vai estourar por faltas. Vai ficar muito tempo fora. A saúde do Mitchell Robinson é sempre uma questão. O Brunson pode ter alguns jogos mais frios. Mas, cara, o Knicks é um time que me passa muito mais confiança do que o Cavs. Entendeu? Porque, por exemplo, se o Donovan Mitchell tiver um jogo frio nessa série, como ele teve vários contra o Toronto e vários contra o Pistons também, irmão, o Knicks vai punir muito, cara. O Knicks vai punir muito mais do que Pistons e Raptors puniram, porque o Knicks tem muito mais poder de fogo. O Cavs não teve que lidar com nada parecido com o ataque do Knicks até agora. Inclusive, muito pelo contrário, o Cavs teve que lidar com 2 ataques ruins. Né? Não ruins, mas ataques com pouco poder de fogo. O ataque do Pistons meio que foi o Cade Cunningham. E o ataque do Raptors era um ataque muito limitado, né? Com pouquíssimo espaçamento. Olha o Knicks, cara. Você tem Brunson, você tem Towns, você tem Anunoby, você tem Mikal Bridges, que, né, engrenou no playoff. E no banco, Shemet, Clarkson, cara, é muita opção. Muita opção. Então, cara, eu acho que é uma série dificílima pro Cavs. Dificílima. Tem como o Cavs ganhar? Tem. Mas o Mitchell vai ter que ser impecável na série. Vai ter que manter um alto nível a série inteira. O Harden, cara, se o Harden cometeu tanto de turnover que ele cometeu contra o Pistons, contra o Knicks, tá fudido. Tá fudido. Beleza que a defesa do Knicks não é tão boa contra como a do Pistons, né? Não é uma defesa que pressiona tanto como a do Pistons. Mas é uma defesa muito boa também. O Hart é um puta defensor. Anunoby, Mikal Bridges são excelentes. São excelentes, né? Então o Harden vai ter que segurar muitos turnovers. O Evan Mobley vai ter que manter uma consistência nos 2 lados da quadra gigante. O Jarrett Allen também. Entendeu? Então, cara, é uma série duríssima pro Cavs, cara. Eu acho que o Knicks é bem favorito aqui. Meu palpite é Knicks vencendo em 5 ou em 6, tá? E fora que tem um outro fator que é o cansaço. O Cavs chega pra essa série vindo de 2 jogos 7. De 2 séries que foram a 7 jogos. Historicamente, times que chegam na final de conferência vindos de 2 jogos 7 seguidos, não passam. Não passam, né? Que, ó, segundo a ESPN, os únicos times que vieram de 2 jogos 7, chegaram na final de conferência e venceram foi o Celtics de 2008. E é isso aí. O resto, Nuggets de 2020 perdeu, Raptors de 2016 perdeu, Suns de 2006 perdeu e Mavs de 2003 perdeu. Então o cansaço vai ser muito, muito impactante nessa série, né? Porque enquanto o Cavs estava ali disputando 2 jogos 7, o Knicks estava sossegado. Venceu o Hawks em 6 e varreu os Sixers. Então, pra mim, cara, matchups, encaixe, pra mim, e a parte física, cara, é muito favorável pro Knicks. Muito favorável. Pra mim, o Knicks vence, e eu acho que, igual eu falei, em 5 ou no máximo 6 jogos. No máximo 6 jogos. Eu acho que o Knicks é bem favorito aqui. É uma série realmente bem mais desequilibrada do que Spurs e Thunder. Então, a minha visão sobre as séries é isso, cara. Acho que basicamente é isso que eu penso. Óbvio, não sou o senhor da razão, não sou o senhor da verdade. Sou só um cara que acompanha o jogo. E aí eu opino baseado no que eu vejo. E baseado no que eu vejo, é isso. Pra mim o Spurs passa do Thunder em 7. E pra mim o Knicks passa do Cavs em 5 ou em 6 jogos. E aí a gente teria numa final a reedição da final da Copa, né? Que foi vencida pelo Knicks. E será que o resultado se repetirá numa possível final entre os dois? Não sei. Mas meu palpite
é que Spurs e Knicks se enfrentarão nas finais desse ano. Vai se confirmar? Vamos ver. Spurs e Thunder começa hoje. Cavs e Knicks começa amanhã. Qual que é seu palpite? Quem você acha que passa? Quem você acha que ganha? Quais jogadores vocês acham que serão os mais determinantes em cada série? Como eu falei, em Thunder e Spurs, pra mim o Wemby pelo lado do Spurs e J-Dub pelo lado do Thunder serão os mais impactantes, serão os X-Factors. Pelo lado de Knicks e Cavs, eu acho que o Towns é o fator mais determinante pro Knicks. Se ele jogar bem, eu acho difícil o Knicks perder. E pelo lado do Cavs, eu diria que o Mobley. Na verdade, Mobley e Allen. O garrafão do Cavs vai ser o fiel da balança aqui. Se eles não conseguirem limitar o Towns, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Mas e pra você? Quem serão os X-Factors? Manda aí. Obrigado pela audiência nessa segunda-feira, né? Eu volto mais tarde pra falar sobre o jogo 1 entre Thunder e Spurs. Pressentindo a merda. Sabe quando você sente aquele cheirinho da merda? Aquela catinguinha do chorume? Tô sentindo, cara. Eu tô sentindo o cheiro da merda, velho. Porra. Foi tão bom essas duas séries, sabe? Foi tão bom Suns e Lakers, sabe? Não teve nenhum estresse. Séries tranquilas, sabe? Porra, mano. Mas enfim, uma hora o caldo ia entornar, né? Uma hora o bagulho ia ficar difícil. Vai ficar difícil agora. Vai ficar bem difícil agora. Mas enfim, eu venho mais tarde pra falar sobre Thunder e Spurs. E no decorrer das próximas semanas, né? Obviamente, estarei aqui sempre pra falar sobre essa reta final dos playoffs da NBA. Tá chegando no fim, hein? Tá chegando no fim. Ai, meu Deus do céu. Galera, é isso. Obrigado a todos pela audiência. Tamo junto. Grande abraço, grande beijo e tchau. Valeu.